será que as águas de março realmente fecham o verão? Composta em 1972 pelo famoso Antônio Carlos Jobim, essa canção Águas de Março ficou muito conhecida e ela ficou linda nas vozes de outros cantores também, como no caso da Elis Regina. Só que essa canção levou as pessoas a acreditar que em março talvez fosse um mês mais chuvoso, com volumes maiores de chuva, o que não é o caso. Mais especificamente, entre os dias 20 e 21 de março, ocorre a transição do eixo de inclinação da Terra. A palavra equinócio, ela vem do latim e significa noites iguais. Nessa época do ano, entre os dias 20 e 21 de março ali, nós temos as noites com períodos de duração muito parecidos com os dias. E aí, por conta disso, começaram a utilizar esse termo para essa época do ano. Mas isso não significa que há uma incidência maior de chuvas nesse mês. Nós observamos que há um volume maior de chuvas e também uma intensidade maior de chuvas na época do verão. E você já parou para se perguntar por que isso acontece? Por que as chuvas de verão costumam ser tão densas e volumosas, principalmente aqui no Brasil, que é um país tropical? Isso está relacionado com a incidência de calor nessa época do ano. E para entender isso, a gente precisa lembrar que o calor ele pode se propagar de três maneiras diferentes: através da irradiação, da condução ou da convecção. A irradiação é uma maneira de propagação onde o calor, a energia térmica, ela é carregada em ondas eletromagnéticas, que é o que acontece quando a luz do Sol percorre o vácuo no espaço e chega até a atmosfera terrestre. Quando essa energia chega na atmosfera e é absorvida pelas moléculas de gases que tem aqui, essas moléculas elas começam a se agitar mais, fazendo com que essa agitação seja contagiada para as outras moléculas. E aí é o processo que nós chamamos de condução térmica, quando a agitação de algumas partículas acaba favorecendo um aumento na agitação de quem está ao redor delas. E como os gases da atmosfera são fluidos e possuem um estado de agregação que dá uma liberdade para as moléculas, quando a gente aquece um gás, a tendência é que ele se expanda, aumentando seu volume. E aí essas massas de menor densidade vão tender a ir para cima, enquanto as massas mais frias, com maior densidade, vão tender a descer. Esse processo é o que chamamos de convecção térmica. Então, nessa transferência de calor do Sol até nós podemos observar os três fenômenos diferentes acontecendo. E aí você deve estar se perguntando o que a época do ano tem a ver com isso. Acontece que a Terra gira ao redor do Sol no movimento de translação. E o nosso planeta ele tem um eixo de inclinação. Se nós entendermos que os raios solares chegam até nós em linha reta, a inclinação em que a Terra está vai fazer com que essas linhas atinjam regiões diferentes do planeta em ângulos diferentes. E quanto mais próximo de 90 graus for o ângulo de incidência desses raios solares, mais energia eles conseguem transferir para a superfície terrestre. É como o Sol de meio-dia, você já deve ter tido essa sensação. Quando o Sol ele está bem acima da nossa cabeça, aquele momento em que a gente quase não tem sombra no chão, é o momento mais quente do dia. Assim acontece nos anos. As épocas do ano em que os raios solares chegam com ângulos próximos a 90 graus, acabam sendo as épocas em que há uma maior transferência de energia na nossa superfície. Isso acontece porque ao atingir a atmosfera, os raios solares vão percorrer uma distância menor do que quando esses ângulos são maiores que 90 graus. Percorrendo uma distância menor, menos energia será absorvida pelos gases da atmosfera. Daí o calor ele chega mais rapidamente na nossa superfície. Isso acaba ocasionando um aumento drástico na temperatura das massas gasosas mais próximas à superfície, fazendo com que elas tendam a subir devido à sua menor densidade. E aí esse calor excessivo faz também com que a evaporação de água acaba sendo mais intensa. É por isso que em dias de verão a gente observa uma formação muito rápida de nuvens no céu no finalzinho da tarde. Durante o dia, o Sol ele evaporou uma quantidade muito grande de água. À noite, quando a temperatura lá em cima começa a diminuir um pouquinho, esse vapor de água tende a condensar na forma de nuvens, até chegar um momento em que o Sol vai se pondo e transfere menos energia ainda para essas camadas de gás
mais acima da atmosfera. E aí, com essa diminuição de temperatura, a chuva acaba caindo de uma maneira muito drástica, muito forte. Por isso que no verão a gente tem chuvas mais intensas no finalzinho da tarde, por volta das 5, 6 horas. E essa variação de temperatura muito rápida, muito drástica, faz com que essa convecção térmica acabe sendo também muito rigorosa. E aí a gente tem nessa época do ano, nos finais de tarde, ventos muito fortes também. Como março é o mês de equinócio, acontece que ele está fazendo uma transição nesse ângulo de incidência dos raios solares aqui. Então, a partir do terceiro mês do ano, para a gente do hemisfério sul, os raios solares acabam chegando com menor intensidade. E aí a gente tem o outono e o inverno. Então, de fato, Tom Jobim estava correto. As águas de março realmente representam o fechamento do verão e dessa época de chuvas intensas e elevadas. Então não dê bobeira, se você vê no finalzinho da tarde um volume de nuvens acumulando no céu, já saiba que elas vão cair num toró bravo. Eu te aguardo aqui e até o nosso próximo encontro.